Então, pessoal, hoje a proposta da aula é a gente tentar aí simular aí uma aula prática, digamos assim, né? Trazendo aí alguns casinhos para vocês, para a gente ler junto aí e vocês tentarem bolar aí formas de tratar ou pensar aí o que pode estar acontecendo com esse paciente, né? E bolarmos aí uma melhor forma de tratá-lo, certo? Então aqui temos o primeiro caso, CBP, 22 anos, atleta de natação, reconhecido mundialmente. Sofreu acidente automobilístico, vindo a fraturar L1 e L2, tendo comprometimento medular. Realizou cirurgia e ficou internado 38 dias. Devido à gravidade da lesão, o atleta ficou paraplégico. Após alta, o paciente foi encaminhado para o setor de fisioterapia, onde iniciou o trabalho de reabilitação. O atleta se apresentou com quadro de depressão severa devido a ser um atleta de alto rendimento. Se viu atrofiado globalmente, fraco, com dificuldade respiratória, sem equilíbrio de tronco e, devido ao tempo de internação, encontra-se com uma escara na região sacral. Então, vou dar para vocês aí uns 10, 15 minutinhos para vocês pensarem nesse quadro, o que vocês fariam com ele, qual seria a abordagem de vocês com relação a esse paciente chegando para vocês, sabendo de todo esse histórico dele, né? Quais seriam os procedimentos que vocês fariam aí de tratamento para esse caso? Ok? Aqui. Professor, Oi, alguma dúvida? eu só queria avisar que a Ju, ela pediu para avisar o professor que ela não vai conseguir assistir a aula hoje, tá? Não entendi. A Juliana pediu para avisar que ela não vai conseguir assistir a aula hoje, tá? Só Tá, para avisar. tudo bem. Depois eu vou estar disponibilizando essa aula lá no sistema. A gravação, tá? Então vou deixar ali a página para vocês ficarem dando uma lidinha ali, enquanto deixar por uns 15 minutos vocês trabalharem ali em cima desse caso, e depois eu volto para a gente discutir o caso.
Prof, qualquer coisa, se quiser, eu já sei o que fazer, mais ou menos na minha concepção, tá bom? Tranquilo. Só vamos aguardar mais um pouquinho para dar tempo para que todos façam. Para a gente poder discutir. Nós só mais algum. Terminar os minutinhos que faltam ali. Aí eu já volto para a gente discutir.
Tem um tempão falando aqui e não vi que tava com o áudio desligado. Professor, rapidinho só. A Jennifer disse que está tentando entrar, não sei. Deu certo. Ah, foi. Agora deu, Beleza. obrigada. Imagina. Já tinha adicionado lá. E aí, conseguiram fazer? Eu tenho uma ideia, Sim. mais ou menos. Pode começar então, Lucas. O que você acha? A Larissa queria... Pô, a Larissa tá ansiosa. Mas se quiser eu Tá começo. bom, eu falo. Vai lá, Lari. Vai Dá-lhe. lá, Larissa. Vai lá. Então começa você. Você tinha realmente falado primeiro. Então, é um paciente ex-atleta, né? E 38 dias de internação. Isso me chama atenção. Pós-cirúrgico também. Então, ele tá com um quadro de depressão. Eu, além de ter que estimular ele a querer praticar os exercícios e o tratamento, eu iria com certeza pedir um encaminhamento, que ele irisse a um psiquiatra, caso não esteja em tratamento, ou um psicólogo, para conseguir tratar a depressão, né? Porque a depressão e o tratamento fisioterapêutico junto não é muito legal. Isso melhoraria os sintomas psiquiátricos dele e faria com que ele quisesse melhorar. Sabemos que depressão é porque ele não está andando. Ele é um ex-atleta, então ele tem força, principalmente em natação, ele tem força nos braços. Isso chama bastante atenção. Só que, porém, ele ficou 38 dias. Então, eu teria que fazer o fortalecimento dos membros superiores para conseguir colocar ele em cadeira de rodas, por exemplo. Eu teria que fortalecer bastante para que ele volte a força que ele tinha antes, pelo menos para não doer o braço mesmo, porque eu conheço muita gente que usa cadeira de rodas e fica meses com dor no braço, ou nem consegue ter a capacidade funcional de fazer tudo sozinho, independência funcional, né? E eu teria que também fazer mobilizações no membro inferior por conta mesmo articular, mesmo para ajudar, né? Querendo ou não, ajuda ele perceber a situação ali. Eu acho que é bem legal. E aí fazer com que ele consiga querer participar da troca de decúbito deitado, né? Dorsal, porque ele não está querendo se levantar, acredito, pela depressão, para que ele queira entrar numa cadeira de roda, sentar numa cadeira de roda. Então, eu preciso que ele tenha essa vontade. E eu tenho que trabalhar bastante a independência dele. Porque, conforme ali diz, ele já é paraplégico, então não tem mais o que fazer. O negócio é dar independência para ele, funcionalidade, que ele consiga fazer os serviços do dia a dia e dizer para ele que não é porque ele não tem mais movimento nos membros inferiores que ele não pode praticar natação, muito pelo contrário. Tanto que eu posso fazer hidroterapia com ele, já que ele é acostumado na natação. Então, eu acho que dá para ter muita ideia, muita forma de tratamento que ele queira fazer. Eu acho que dá para o fisioterapeuta, né, saber o que fazer com ele, porque, afinal, ele é depressivo e tem que fazer com que ele queira realmente praticar todos os exercícios e não parar, né? Não parar de se movimentar. Nunca, apesar de ter esses grandes problemas, que é a paraplegia, né? Para mim, eu acho que é isso. Beleza. Agora colocando numa situação prática. Chegou esse paciente para você,
o que você começaria a fazer? O que você iria tratar nele primeiro? Ou o que você faria com ele primeiro? Eu trataria. Ele é pós-cirúrgico, então eu trataria primeiro o fortalecimento nos braços, né, no membro superior, para que ele não pare, não pare de movimentar, né, porque não é bom. E eu tentaria fazer com que ele quisesse ficar sentado, caso ele não queira, que ele quisesse ir para a posição de sentado. Eu faria alguns exercícios de tronco, acima, né, com certeza, alguns exercícios de tronco que seja possível fazer, né? Lógico, nem tudo vai ser possível. É isso. Vamos ver. Tem algumas coisas que estão bem corretas, mas está faltando ainda bastante coisa. Mas vamos conversando com o resto do pessoal e no final a gente junta tudo e vê o que a gente pode fazer. Sim. Lucas, dá o teu parecer agora. Beleza. Bom, eu começaria esse foco também na depressão, né? Então, um atendimento multidisciplinar, um psicólogo já para acompanhar também. As escaras, né? Que tem que cuidar bastante desse problema, eu acho que é a prioridade, uma ferida aberta ali. É isso que a gente tem que dar prioridade no começo. Trataria com laser, um pouco de manipulação para aquela área e tal. E a respiração também é muito importante. A dificuldade respiratória dele deve ser por falta de força muscular, eu acho, dos músculos que fazem a respiração. Então, seria o segundo passo. Na verdade, é tudo meio simultâneo, né? Mas porque tem que ter uma ordem, eu colocaria assim. Mas já daria para tratar os dois em uma mesma sessão ou até o resto, né? Mas essa é a ordem que eu seguiria. Depois, com a atrofia muscular e a força, sempre usando também a cinesterapia, né? Que nem a Larissa falou antes, os movimentos, tal, de controle que ele perdeu, né? Para ele ganhar, mas ele tem que ter força para isso também. Então, primeiro a força e depois o equilíbrio. Seria mais ou menos isso. E aí, os exercícios de acordo com essas etapas eu ia fazendo. Seria isso. Pessoal, alguma coisa diferente? Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Professor, eu tenho uma pergunta. Ih, tá bem baixinho. Professor, eu tenho uma pergunta. Pode falar. Eu acho que depois que ele se recuperar, isso não vai impedir ele de continuar a natação, certo? Pode um pouco mais alto. Depois que ele completar o tratamento, né, tiver reabilitado, isso não vai impedir ele de continuar com a natação, certo? Sim, Nossa, obrigada. exatamente. Então vamos lá, vamos discutir aqui o caso. Deixa eu voltar ali para ele. Vou passar para vocês como eu interpretei esse caso aqui, tá? Eu peguei esses casos aqui da internet, nem li muito, só fui pegando assim, exatamente para eu ter até a mesma dificuldade aí com vocês também, a gente pegar esse caso e vamos tentar decifrar o que esses casinhos aqui estão querendo dizer, né? Primeiramente, né, ele sofreu um acidente automobilístico e ficou internado por 38 dias. Então, provavelmente, deve ter ficado até inconsciente, né? E devido a esse tempo acamado, foi onde apareceram as escaras, né? Tentando desenhar a história do que possivelmente aconteceu, né? Aí depois desse tempo aí acamado, teve uma melhora no quadro e foi
é possível observar que ele teve, devido à lesão medular dele, ele teve as sequelas ali, né, de ficar paraplégico e... Deixa eu ver se falo mais alguma coisa aqui sobre a questão... sem equilíbrio de tronco, né? Então ele não tem equilíbrio de tronco. Então o que significa que foi devido à lesão em L1, né? Se fosse em L2, ele ainda teria o controle de tronco. L1 ele já perde o controle de pelve, né? Então ele já devido ali à lesão em L1. Porém, essa lesão, a gente não tem a informação se ela é uma lesão completa ou se ela é uma lesão parcial. Então não tem como a gente bater o martelo que essa condição dele paraplégica é definitiva. Tem sim. Tá na quarta linha. Devido à gravidade da lesão, o atleta ficou paraplégico. Sim, ficou paraplégico, mas não tem assim, ele não especifica se ela é completa ou se ela é parcial. Porque parcial, ele também pode ficar paraplégico nesse primeiro momento. Certo? Sim, certo. Porque assim, Mas nos primeiros 6 meses, ainda, se não for uma lesão completa, obviamente, ele ainda pode pode reverter o quadro ainda, né? Depois de 6 meses é que a gente já fala assim, 6 meses não teve melhora, possivelmente não vai reverter o quadro. Né? Só levando em consideração, por exemplo, a gente dando exemplo de atleta famosa aí, a Laís, que ela teve uma lesão medular em região de cervical, ficou tetraplégica, praticamente só mexia os olhinhos e um pouquinho da cabeça. Só que, devido à fisioterapia, aos tratamentos que ela realizou, ela já consegue até ficar de pé. Óbvio, com auxílio, mas já consegue ficar de pé, consegue movimentar os braços, consegue movimentar a perna, só não tem uma motricidade fina, né? As mãos, os pés, ela não tem controle nenhum, mas ela já consegue movimentar, ter alguns movimentos, né? Então, é cedo ainda para a gente bater o martelo e dizer, não, é dessa forma, certo? E devido a esse tempo que ficou acamado, possivelmente o porquê do atrofiamento, né, global, né, de se estar com a musculatura mais fraca, a dificuldade de respirar também acontece devido a esse tempo acamado, a perda de equilíbrio, aí no caso já relacionado à lesão medular, né, que acaba perdendo ali o controle, né, de tronco. Então, mas, porém, todavia, como a gente falou, tem que tentar ser estimulado, quem sabe ele consegue, possivelmente não vai recuperar os movimentos da perna totalmente, por mais que tenha uma melhora, mas pelo menos conseguir ali um controle melhor de tronco, isso a gente consegue muitas vezes trazer de volta, dependendo do nível de lesão, né? Primeira coisa, concordo plenamente com o Lucas, escara, né? Escara, até por ser em região de sacro, para você conseguir colocar esse paciente sentado, vai incomodar demais, vai ser difícil, né? E querendo ou não, principalmente pensando nesse fator respiratório, você colocar esse paciente sentado vai trazer uma facilidade para essa respiração, né? Fora toda a parte muscular. O bom dele ser atleta, como a gente sempre fala, né? O músculo tem memória, então ele vai ter uma recuperação muscular dos membros superiores muito rápida. E com relação à depressão, essa depressão dele é devido a ele não poder, ele acha, né, que não vai poder mais praticar o esporte que ele tanto ama, né? E de repente ele se vê um garoto de 22 anos ser chamado de ex-atleta, também a gente tem que tomar cuidado com isso, porque ele pode sim continuar sendo atleta, né? Talvez não mais olímpico, mas um paralímpico,
né? Trazer essas alternativas para ele, né? Conversar com o psicólogo, psiquiatra que estiver junto no caso, né? E colocar essa situação que não acabou a vida de competições, treinamentos, pode continuar, vai ser diferente, mas dá para viver ainda como atleta, como várias pessoas já aconteceram isso, né? Como a gente pode também dar um exemplo famoso aí também, aquele carinha lá, o Fernando Fernandes, do BBB, sofreu um acidente também automobilístico, ficou paraplégico e se transformou em um dos maiores atletas paralímpicos do Brasil, né? Então, existem várias possibilidades, então a gente tem que trabalhar nessa situação também. Outra situação básica que a gente sempre vai ter que trabalhar, membros inferiores. Não é porque ficou paraplégico que não há a possibilidade, talvez, de melhorar essa condição, nós vamos trabalhar membros inferiores da mesma forma. Qual o intuito? Preservar as articulações. Ah, professor, mas teve... Gente, tecnologia está aí evoluindo a cada dia, né? Vai que nessas pesquisas aí de células-tronco eles conseguem conectar ali essas transmissões nervosas e volta a movimentar a perna, né? E esse indivíduo não fez fisioterapia, não movimentou as suas articulações e, como vocês sabem, se uma articulação não se movimenta, ela vai travando, ela vai deformando, e depois que deformou, aí sim não tem mais o que fazer. Então tem que preservar essas articulações. A gente preserva como? Movimentando, mobilizando, dedinho por Professor, dedinho, articulação por desculpa articulação. interromper, Diga. mas nesse caso que você falou, que é justamente pela perda por desuso, né? Que se você não usa, ela se perde. Eu tenho uma dúvida sobre a atrofia, que diz ali no caso clínico, e a hipotrofia. Qual é a diferença entre as duas? Porque eu entendi que a atrofia é quando não tem mais volta. Você perdeu o seu músculo, ele ficou atrofiado. E a Não é que não hipotrofia tem é mais aquela volta. perda. Não é que não tem Certo. mais volta. Né? É que a atrofia a gente pode dizer que é tipo um tratamento da musculatura, podemos dizer assim. Tá? Aham. Por desuso. Aham. A hipotrofia é a fraqueza muscular, a perda do volume muscular, que é o contrário de Certo. hipertrofia, que é o aumento Exato. do volume muscular, aumento da massa. Né? Por exemplo, Sim. eu estava fazendo academia, estava super forte, musculoso, quase um fisiculturista. Aí aconteceu a pandemia, tive que ficar aí quase 2 meses sem ir para academia, eu tive uma hipotrofia muscular. Aham. Até no dicionário eu pesquisei, é a condição nutritiva do músculo. Então, quanto ele está grande, né? O volume do músculo, a Volume do atrofia. músculo. Isso. Eu entendi. Diferente. Mas então, pode se referir como uma atrofia, tanto como uma hipotrofia, mas a hipotrofia é mais leve, né? Isso, a hipotrofia, digamos que vai acontecer no início já. Nos Entendi. primeiros dias vai acontecer uma hipotrofia. Aí, devido ao desuso, à falta de movimento, aí sim acontece uma atrofia. Que é o caso desse caso clínico. Que no caso é o caso dele, e aí já gera aí uma atrofia Certo. muscular. Mas tem volta, não está perdido. Não está perdido. Uhum. Movimentando, tem que fazer o máximo possível aí para manter esse corpo em movimento. Entendi, perfeito. Obrigado. Certo. É que, por exemplo, né? Se eu não me alongo nunca, não estou alongando. Antigamente eu botava a mão lá no pé. Não estou me alongando, não estou me alongando. Aí, de repente, eu vou lá, vou tentar alcançar meu pé e só chego até o joelho. Isso é devido a uma atrofia. Entendeu? Aham, entendi. Não é por causa do volume muscular, é porque o músculo, por eu não usar, ele acaba meio que diminuindo, só porque em outro sentido. Não de volume, mas de comprimento, no caso. Exatamente. Entendi. Mas não que eu não possa fazer alongamentos Sim, e sim. voltar a ter aquele tamanho que tinha antigamente. Sim, entendi. Ele está atrofiado naquele momento, mas pode voltar. Pode voltar. A gente
pode fazer uma plasticidade ali da musculatura novamente e ganhar aquele comprimento. Como também na hipotrofia, podemos fortalecer a musculatura e ganhar aquele volume. Uhum. Beleza? Show. Alguma dúvida, pessoal? Mais alguma dúvida sobre o caso? Só a dificuldade respiratória é muscular mesmo? A dificuldade respiratória possivelmente é devido ao tempo acamado. Prof, Certo. Devido ao tempo acamado. Quer dizer, né, pode ser, é porque não especificou. Por isso Exato. que eu justifico como tempo acamado, porque senão Uhum. pode ser um politrauma, né? Fratura de costela, Exatamente. Mas uma coisa só nesse sentido, mas como não foi colocado, eu acredito que seja por causa disso. a dúvida era se era pela lesão, mas não pela lesão medular, Não né? pela lesão, porque a lesão Certo. foi muito baixa. Exato, teria que ser Daí muito mais teria que ser alto. uma lesão tipo cervical, para ter Uhum, alguma ação em função respiratória. perfeito, entendi. nesse caso é indicado realizar higiene bronca também? Não entendi. Pode repetir, por favor? Ele tá com dificuldade respiratória, né? Sim. Nesse caso é indicado fazer higiene brônquica também ou não, por ele estar com o tronco ainda meio desestabilizado? Aí a gente tem que ver qual é o motivo da dificuldade respiratória dele. Né? Se é devido a secreções, né? Aí sim a gente vai utilizar as técnicas de higiene brônquica. Né? Mas só se for por fraqueza muscular, aí a gente vai trabalhar musculatura. Daí que musculatura que a gente vai trabalhar? Diafragma. Vamos lá trabalhar, libera diafragma, faz trabalha a musculatura, faz técnicas de expansão pulmonar, né, que às vezes é por desuso mesmo, ou por ficar ali deitado muito tempo na mesma posição. Agora, se tiver algum tipo de secreção, alguma coisa ali que está dificultando a parte respiratória dele, aí dá para fazer as técnicas de higiene brônquica, sem dúvida. Beleza. Beleza? Uhum. Show, então. Legal, já começamos com um caso aí bem complexo, onde a gente não estava discutindo esse tipo de caso por enquanto, né? Estava mais no caso ali das partidas mesmo, né? Vamos ver qual é o próximo caso aqui. Paciente, 28 anos de idade, atleta profissional de voleibol. Há 2 semanas sofreu uma entorse de tornozelo em inversão durante um jogo, tendo como consequência uma fratura distal de fíbula e maléolo medial. Realizou cirurgia de redução de fratura e colocação de placas, parafusos e fios. Se apresenta em seu consultório no segundo pós-operatório, deambulando com dispositivo auxiliar de marcha, muleta axilar, membro enfaixado até o joelho, limitando a mobilidade da articulação do joelho, com quadro de dor difusa no tornozelo, edema, hematoma, limitação de ADM, sente o pé latejar e pontadas no tornozelo. Tá zero. Tem mais alguma coisa? Oi? Tá zero, nem deu nada. Não, nem deu nada. Tem mais um detalhezinho aqui, ó. O médico prevê descarga parcial a partir da 3ª semana. Isso é algo comum acontecer, tá? Quando vinham atletas ou até mesmo em clínica, o médico o médico que fez a cirurgia já dizia, ó, durante 3 semanas, durante 2 semanas, durante 4 semanas, não pode colocar o pé no chão, não pode.
Dependendo do tipo de cirurgia, ele já vai dar o tempo que não é para colocar ou descarga de peso no pé. Com base no caso apresentado, elabore um plano de tratamento em semanas, com objetivo e conduta, podendo utilizar de recursos como eletroterapia, cinesioterapia, hidrocinesioterapia, até a alta do paciente, detalhando e justificando o tipo de recurso, dosagem e posicionamento. Esse atleta está convocado para as Olimpíadas, que começam em 4 meses. Então, olha a dificuldade. Você tem que resolver esse problema antes dessa Olimpíada, certo? E a descarga parcial a partir da 3ª semana. Então, pensem nesse casinho aqui de cima. Vou dar aí mais 10 minutinhos aí para vocês pensarem e a gente volta a conversar.
E aí, pessoal? Conseguiram já fazer? Ainda não. Eu ainda não. Tá, guarda mais um pouquinho. Olá, pessoal. Podemos começar? Então, vai lá. Quem vai dar o primeiro parecer aí? Sem ser Larissa e Lucas.
Pode. De início, o tratamento vai ser a diminuição de edema cirúrgico, né? Uhum. Redução de analgesia com TMS. Nisso nas primeiras semanas. O senhor quer que eu fale por semanas também ou Sim, igual? por semanas. Por semanas, como foi proposto ali na atividade. Na primeira semana. E a partir da segunda semana, hidrocenesioterapia, né? Melhora de ADM e também no auxílio de dor. Na terceira semana, movimentação passiva, com cinesioterapia, ativa e passiva, auxílio com ganho de ADM. E eu só não peguei aquela última parte, a partir da terceira ou quarta semana que ele não pode botar os pés no chão. Ele só pode começar a descarga parcial a partir da terceira semana. Ou seja, não vai nem colocar o peso inteiro do pé ainda. Na terceira semana ele vai começar a colocar parcialmente o pé no chão. Uhum. Daí, também na terceira semana, alguns exercícios com pilates e bola para propriocepção e um pouco de ganho de equilíbrio, mas ainda não parcialmente. Uhum. Mais alguém quer dar um parecer? Pelo menos mais uma pessoa, antes de eu entrar também na brincadeira. Eu também quero brincar antes do professor. Tá. Então vamos primeiro outra pessoa, sem ser o Lucas, depois o Lucas e depois eu. Posso citar um nome aí, se ninguém quiser se manifestar. Então vamos lá. Lidiane. Tá aí, Lidiane? Oi, ô professor, eu não terminei ainda. Não, mas pelo que a gente está discutindo aqui, pode falar. O que tu pensa sobre o caso? O que dá para fazer de início? Quais são os procedimentos que é possível fazer, levando em consideração tudo que foi relatado ali anteriormente? Eu não terminei, mas dá para aplicar analgesia também, né? E fazer um exercício de mobilidade. Mais alguma coisa? Ai, Tudo bem. eu Lucas, não terminei aqui. Lucas, dá o teu parecer aí, então. Beleza. Eu também achei. Foi pouco tempo para mim também. Mas eu vou falar o que eu fiz aqui. Bom, Beleza. tinha mais ou menos umas 16 semanas até a Olimpíada, né? Então, na primeira, começaríamos com dor, edema e hematoma, a tratar isso aí, né? Que é o de praxe. Então, usaria crioterapia, tem que ter muito cuidado, porque tem placas ali, parafusos e etc, fios, então tem que cuidar com eletroterapia. Mas dá para usar ultrassom pulsado, que não gera calor e vai ajudar bastante no edema. Eu tentaria já começar uma mobilização, estava bem complicado ali, mas eu acho que não no primeiro dia, né? Não. É porque se trata de semanas, então é um período bem longo. Então já dava para começar a mexer nesse pé, não deixar ele parado. Focar também no joelho, porque ali fala que
também estava imobilizado, né? Com aquele gesso, não sei o que foi usado, enfaixado. Fala que também não tinha movimento de joelho. Então também ele perdeu força e ficou um tempo parado também. Não ficou tanto tempo, né? Porque foi bem depois que ele já veio. Foi logo depois ele já veio para físio. Ia verificar também aderência cicatricial. Eu não sei como é feita a cirurgia, mas eu não acredito que seja uma cicatriz muito grande. Mas de qualquer forma, eu coloquei isso aqui também. Na segunda semana, se ele tivesse dor, continuaria com tratamento para dor e começaria a focar mais na ADM nessa segunda semana, com exercícios para amplitude de movimento de principalmente tornozelo e joelho também. Terceira semana, já é bastante tempo, eu ia continuar com ADM, força, contração isométrica. Essa é a semana que ele fala que ele poderia começar a pôr. Então, a contração isométrica eu acho que eu podia entrar um pouquinho antes, na verdade. É que é como há bastante tempo e muitas coisas podem ser também simultâneas, né? Mas é mais ou menos isso. Focaria na quarta semana mais na força e dali para frente já ia começar com propriocepção e na sexta, sétima, talvez gestos desportivos, dependendo da evolução dele, né? Que é difícil para mim, imaginar a evolução dele, mas como um atleta eu acredito que seja bem rápido. Mas o principal é essa sequência da dor, o edema, a força, a propriocepção e os gestos esportivos. Que pelo menos isso está na ordem. É isso aí. Exatamente, Lucas. Sequência perfeita. Alguns ajustezinhos ali, a parte de eletro não tem problema por ter implante metálico, não vai interferir em nada, dá para fazer. A parte ali de edema, ADM, os processos perfeito ali, exatamente como você falou, né? De fortalecimento para ir para a propriocepção, tudo depende da evolução do paciente, né? Se a gente vai partir para esse processo de fortalecimento quando já não existe mais dor, a parte da amplitude já está, digamos que praticamente resolvido, fazer esse tratamento e um pouquinho mais para frente, assim fortalecido, a gente começa com o processo de propriocepção e gestos esportivos, e dependendo de como for a evolução, você vai evoluindo. Mas é exatamente essa sequência aí lógica de como a gente vai resolver. Primeiramente, pensando em analgesia, amplitude de movimento e edema, onde, como o mesmo falou, tudo está interligado, né, nessas situações. Depois, fortalecimento, resistência, propriocepção, gestos esportivos e assim por diante. Show de bola. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu quero fazer uma pergunta. Pode falar. Eu fiquei em dúvida um pouco naquela parte de fortalecimento, já que ele não teria completo para fazer tipo, os movimentos com o pé ali, né? Com o tornozelo. Sim, porque assim, aquele processo é no início, né? Por exemplo, o fortalecimento ele não vai iniciar ainda na terceira semana. Na terceira semana ele vai começar a colocar uma leve descarga de peso no pé, mas já pode começar pequenos exercícios isométricos, obviamente super leves. A mobilização nesse momento ele já vai ser mais importante ainda, porque aí onde você vai poder trabalhar um pouquinho mais essa mobilização um pouco mais precisa, digamos assim, que no começo você vai fazer mobilização, mas algo bem mais vagaroso, mais de movimento, bem simples, bem leve mesmo. Depois, ali nessa terceira semana, onde já vai poder colocar mais carga de peso, aí você já vai poder mexer mesmo, entendeu? Já vai poder fazer um movimento um pouco mais amplo, né? E tentando melhorar essa ADM mesmo, já com mobilizações
de liberação, entendeu? Aí depois disso, aí na 4ª semana, provavelmente, você vai iniciar ali um fortalecimento leve, né? Aí dependendo da evolução dele, que possivelmente, né, como o Lucas mesmo disse, a evolução de atleta é muito mais rápida do que a gente, então ele também vai ter essa evolução rápida. Então, conforme vai melhorando, a gente vai aumentando os exercícios de fortalecimento e vai acrescentando, né, os outros. E exatamente dessa forma. Não é porque agora fomos para a fase de resistência ou fomos para a fase de propriocepção que a gente não vai continuar com o de fortalecimento, né? Tem essas fases, mas a gente vai continuar alongando, vai continuar fortalecendo, vai continuar fazendo propriocepção e vai fazer os gestos desportivos. Isso lá na fase final de tratamento, né? O alongamento também entra nessa fase de a partir da 3ª semana? Não, depende. Depende. O alongamento ele já pode começar a partir, porque assim, ó, o alongamento depende do que você quer como alongamento. Alongamento de movimentos de tornozelo vai acontecer praticamente depois da 3ª semana. Tá? Mas isso não quer dizer que você não vai fazer um alongamento, por exemplo, da parte posterior da perna, né? Isquios tibiais, talvez um pouquinho ali de gastrocnêmio, mais leve, né? Mas pode realizar assim já um alongamento, obviamente respeitando a dor do paciente. Mas fazer muitos movimentos assim, tornozelo antes desse período vai ser bem difícil, até porque a dor não vai deixar. Porque esses pós-cirúrgicos, assim, com cirurgia, são bem doloridos. Sei bem como é que é. É por isso que eu perguntei, porque como tu falou que depende, cada paciente é paciente, né? E então daí eu fiquei um pouco de dúvida com esse plano de ADM, que é uma parte de alongamento e fortalecimento para não prejudicar a cirurgia, no caso, né? Uhum. A cirurgia, ela não vai afetar o movimento articular, tá? Porque ela é só... As placas dos parafusos, eles ficam somente nos maléolos. Então, não vai interferir no movimento do articular. Não vai ser tipo uma artrodese, né? Então, é só nas pinças ali do tornozelo, mas não vai interferir no movimento. Então, o que ele não vai estar conseguindo mexer é porque, sem dúvida, o pé vai estar um pão, né? Vai estar super demasiado, com hematoma e super dolorido. E ele formigamento, que esse formigamento que ele sente, formigamento que ele sente ali no pé, queimação, né? Aquela coisa de queimação, é devido ao edema, né? Porque como está inchado, está pressionando ali inervação, então por isso que ele acaba sentindo. Beleza? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu só sobre os metais, não ficou muito claro para mim, porque tem aparelhos de eletroterapia que pode esquentar eles ou não? Sim. Tipo sim. ondas e tudo mais. Porque tu falou só a analgesia do TNS? Não, eu falei que não podem ser usados todos os recursos. Sim. Até porque o ondas não poderia nem porque é agudo, né? Nesse caso. Sim. Mas eu falo que tem uma restrição pelas placas, não tem? Sim. Se fosse uma galvânica, por exemplo, Exato. Nem Sim, pensar. entendi. Não, perfeito. E laser poderia normal? Eu não lembro a contraindicação. Laser, dependendo do local. Mas tem que ter um cuidado também, né? Tem que ter cuidado também. Certo, só isso. Mas na parte cicatricial ali, dependendo do local, ali dá para utilizar. Dá para usar. Uhum. Perfeito. Vamos ver aqui. Temos mais um caso. Já está quase terminando. Vamos já ler aqui e tentar resolvê-lo. Não sei se vai dar tempo da gente terminar tudo, mas vamos ver. RM, 28 anos, atleta de futebol, de campo.
sofreu uma entorse de joelho direito, vindo a ter um rompimento total de LCA. Realizou cirurgia para reconstrução de LCA, né, que foi um enxerto, utilizando os tendões dos flexores do joelho, semitendinoso e grácil, com sucesso. Foi encaminhado para o setor de fisioterapia no segundo operatório, andando com dispositivo auxiliar de marcha, muleta axilar, e sem liberação para apoio de membros lesados. Apresenta alimentação de ADM, edema de joelho e extremidade, atrofia muscular do membro lesado, hipersensibilidade no pé direito e dor no joelho lesado e contralateral. O paciente apresenta goniometria de extensão de joelho de 20 graus e flexão de 45. Caramba! Apresenta aderência na articulação patelofemoral. Mais alguns detalhezinhos aqui. Liberação para descarga parcial na terceira semana. Elaborei um plano de tratamento para este atleta visando o quadro atual até a alta, prevista em 6 meses. E a partir do 5º mês, elabore circuitos de fortalecimento, propriocepção e pliometria. Primeiro vamos discutir aqui um caso e depois vou deixar uma tarefinha para vocês, que é exatamente falar, fazer por partes, né? Esse caso aqui. Vamos só pensar devido a esse fato aqui. Só para a gente ir tirando algumas dúvidas, depois vocês vão fazer detalhadamente, certo? Ali por etapas, o tratamento dele. E fazendo tudo aquilo que aquela atividade ali tá mandando. E vão enviar para mim por e-mail. Aqui eu só vamos discutir um pouquinho o caso para que todo mundo consiga fazer essa atividade aí da melhor maneira possível. Certo? Então vamos lá. Ele sofreu uma entorse de joelho e teve ruptura total de LCA. Certo? Só para a gente lembrar, como é que a gente avalia um joelho para saber se há ruptura de LCA? Gaveta? Qual gaveta? Anterior limita ao posterior, para trás, né? Empurrando. Não. Puxando, então. 50% de chance. Acertou de segunda, hein? Foi rápido, você vê. Ainda temos mais 2 testes aí bastante conhecidos, né? Que eu sei que vocês lembram. Eu já errei um, alguém tenta errar o outro aí. Temos mais o teste de Lachman, que é bem parecido com o de gaveta anterior, é o Lachman anterior, e também tem o Pivot Shift, que é ainda o teste que é mais utilizado em pós-operatório, para verificar se a reconstrução foi bem feita. Tá? Portanto, foi feito ali um enxerto, né? Em que momento, mais ou menos, que eu vou, por exemplo, poder fazer fortalecimento com esse joelho? Depois de quanto tempo, mais ou menos? Alguém tem ideia? Não faço ideia. Eu acho que ele não pode mais ter dor, ele tem que ter a ADM restaurada mais tempo. Não sei. Porque ele tem um tempo aproximadamente ali de 2 meses e meio
a 3 meses para você conseguir botar carga naquele joelho, por mais que ele já tenha amplitude de movimento, por mais que não esteja mais inchado, por mais que ele já esteja colocando o pé no chão, fazendo descarga de peso com o pé no chão, mas não pode colocar cargas ainda nesse joelho. Por quê? É o tempo de cicatrização do enxerto? Exatamente, porque esse enxerto, até esses 2 meses e meio, 3 meses, ele continua sendo apenas um enxerto. Ele só vai se tornar um ligamento a partir de mais ou menos esse tempo, porque daí ele vai ter a sua função proprioceptiva. Ele vai estar informando ali no nosso sistema nervoso central de que o joelho está tendo uma sobrecarga ou não, certo? E essa informação é importante para que ele mande a informação para o nosso sistema nervoso central e que a musculatura contraia para não gerar essa sobrecarga. Senão, por exemplo, esse paciente, esse atleta, ele pode pisar no buraco, por exemplo, né? E tá lá com o enxerto, ele não manda a informação proprioceptiva e todo o impacto vai em cima dele e pode romper novamente. Mesma coisa se você colocar uma carga e for tentar fazer um exercício de fortalecimento com ele antes dessa estrutura gerar essa função também proprioceptiva, né? Além de limitação do movimento da tíbia sobre o fêmur. Certo? Certo. Então, esse é um detalhezinho importante para vocês colocarem. Não colocarem aí, por exemplo, fortalecimento antes deste período, né? Outro fator importante aqui que é interessante vocês analisarem antes na hora de montar, né? É com relação à muleta, quanto tempo que ele vai utilizar a muleta, as alterações de muleta que você vai utilizar, né? Como é que se utiliza a muleta, é interessante colocar também, né? Com relação à amplitude de movimento, que dá para ver que essa cirurgia foi bem feita, porém o cara não teve um prognóstico muito bom aí, né? Porque o cara não tem praticamente movimento nenhum de joelho. Ele não consegue nem esticar o joelho e nem dobrar o joelho direito, né? Porque 20 graus isso me deixa com dúvida. Ele fica com o joelho dobradinho, né? Por isso que é 20 graus. Ele não fica com 0 graus de extensão. E ele não chega a metade da metade de uma flexão de joelho ali, né? Pois é, e em que posição que tá essa perna? Porque imagina, assim, a extensão de 20, ela baixa um pouquinho. E aí ela sobe um pouquinho. Flexão de 45, ela só baixa um pouquinho também. Não faz sentido. Exatamente. Ele tem uma amplitude de movimento de 25 graus só. Exatamente. Mas em que posição que o pé tá ali? Sim, ele fica o tempo inteiro com a perna um pouco semi-flexionada. Sempre abaixo de 20. É porque assim, ó, a perna totalmente esticada é 0 graus. 0, exato. Se tem 20 graus é porque ela tá semi-flexionada. Sim, entendi. 45 graus é que ele só flexiona até 45 graus. Então ele não tem uma amplitude de movimento muito bem feita, entendeu? É que eu imaginei que a agonometria de extensão partia do joelho flexionado. Aí 20 graus ia ser um pouquinho, entendeu? Mas é 20 a menos da extensão total. Menos da extensão total. Tá lá 0, 20 é flexionando um pouquinho o joelho. Entendi. Ele não consegue esticar totalmente. Certo? E o 45 graus de flexão é saindo de como se fosse o 0 também. Então ele só consegue fazer 45 graus de flexão. Então ele só vai do 20 ao 45. Portanto, ele tem apenas 20 graus, 25, né? 25 graus de amplitude de movimento. Se fosse uma questão, qual é a amplitude de movimento desse atleta? 25 graus, que é o que ele consegue movimentar. Ele estende até 20 graus e flexiona até 45. Esse pequeno movimento de nada é que ele consegue realizar.
Então tá bem travado esse joelho. Então vai ter que ser muito trabalhado o edema, mobilização, fazer que esse joelho se movimente, né? Porque se não se movimentar, vai gerar aí alguns problemas. Então eu quero também que vocês deem uma pesquisada com relação a quais problemas que podem acontecer se não conseguir melhorar essa amplitude de movimento, certo? E outra situação que eu quero que vocês pesquisem, a não ser que vocês saibam já o que é a pliometria? Alguém sabe? Eu ia perguntar o que era antes. Eu já escutei, a gente já falou isso, eu acho. Se eu não me engano, com a Dani, mas eu não lembro. O que é pliometria? Alguém está falando e está travando. Alguém tentando falar. É alguma coisa da sensibilidade? É, mais ou menos. É cliometria com C? Não, com P. Pliometria, tá ali, ó. Não é aquelas vassourinha e agulhinha para ver a hipersensibilidade? Não. Como é o nome daquilo, aquele teste? É teste de sensibilidade? Teste de sensibilidade. Achei que tinha um nome mais difícil. E deve ter, é que eu não tô lembrando. Sim. Bom, metria é de alguma medida, né? É de medir alguma coisa. Agora o plio eu não lembro. Um exercício que busca a máxima utilização dos músculos em movimentos rápidos e de explosão. Opa, teve alguém que deu uma pesquisada no Google. Tá muito... É. É o teste de bater com o martelinho? Não é teste. Esse é de reflexo. É exercício mesmo. Entendi. É um treinamento com exercícios, né? Pliometria tem como base principal o alongamento e encurtamento muscular. É um método de treinamento criado para desenvolver e aprimorar a capacidade máxima de exercer energia num ato de explosão. Entenderam o que é? Mais ou menos. Ele mede a velocidade que você faz um alongamento e uma contração. Digamos assim, pessoal. Lembra daquela questãozinha da prova? O que acontece com a musculatura quando a gente saltou e vai aterrissar no chão, na musculatura do quadríceps? Ela vai ter uma contração concêntrica ou excêntrica? Excêntrica. Excêntrica, certo? Então, digamos que um exercício pliométrico é o cara saltar. No momento que ele aterriza, ele já salta novamente. Certo? Porque a nossa musculatura ela tem uma certa elasticidade também. E no momento que acontece essa contração excêntrica, ele já salta novamente, aumenta a potencialidade desse salto. Então, ele consegue saltar também gastando uma menor energia do que se fosse simplesmente saltar. Então, é um exercício que utiliza o alongamento da musculatura logo em seguida de uma contração. Embora os dois movimentos vão estar acontecendo contração muscular. Não sei se vocês conseguiram me entender. É aquele teste que os jogadores fazem com a mão na cintura e fica pulando? Ou esse é para outra coisa? Não é teste, é exercício. Pois é, mas eles fazem para, tipo, quando vai entrar num time, justamente para ver a explosão. Acho que é esse pliometria. Exatamente. Para fazer explosão mesmo. Também pode ser utilizado como teste para ver se ele está sentindo alguma coisa, né? Já trabalha o máximo potencial da musculatura, certo? Então, por exemplo, ali, ó, o treinamento pliométrico consiste em exercícios que envolvam contração excêntricas, seguido de contração concêntrica explosiva, certo? No qual requer ali um controle total da execução do movimento. Portanto, para você ter esse controle total da execução do movimento, obviamente você não vai poder utilizar isso
no início e nem no meio do tratamento. Já vai ser numa fase final, junto ali, por exemplo, com gestos desportivos. Certo? Certo. Ô, prof, eu Oi. ouvi falar alguma vez sobre isso, sobre o jumping também. Ele tem a ver associado ao jumping também? Exatamente. O jumping é exatamente um tipo de exercício pliométrico. Tá até então aqui, ó, isso na mesmo. fotinho aqui, ó. O Fred fazendo os exercícios ali. Essa corridinha que ele tá fazendo ali, ele tá fazendo um trabalho pliométrico, né? Ele tá batendo a perna ali, logo em seguida ele já levanta a perna novamente, né? Tendo esse impacto ali, essa contração excêntrica também na hora da aterrissagem da perna dele, e logo em seguida ele já faz o outro movimento, certo? Ó, o salto ali também. Tem esse aqui também, ó, saltando. É bastante utilizado no parkour também, né? Esse tipo de exercício. Praticamente não dá folga para a musculatura, né? Ela tá ali tendo uma contração excêntrica e logo em seguida já vai gerar ali um outro salto, né? E aqui eu acho que eu não botei, eu só pensei em botar, mas não botei. Então, com isso, além dessa atividade ali que eu quero que vocês façam, do tratamento, incluindo aí esses exercícios, só porque eu gostaria que vocês fizessem por fora, né, além dessa atividade, que fizessem também um outro videozinho demonstrativo, aí prático, de 2 exercícios pliométricos de membros inferiores e 2 exercícios pliométricos de membros superiores, para me enviar aí até semana que vem. Tá? Beleza. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Eu tenho. Não, Pode falar, Gabi. A gente vai mandar no e-mail, né? Só isso que eu queria saber. Isso. Esse trabalhinho. Ou e-mail, ou se conseguir, se não conseguir ir por e-mail, pode ser por WhatsApp também. Eu acho que por WhatsApp fica mais fácil de enviar. Beleza. Aqui no jumping, eu já ouvi que é muito... Ouvi várias pessoas falarem que depois de fazer o exercício, esse de pliometria no jumping, só que eu não sabia o que era, né? Enfim. Aí falaram que tiveram alguns problemas de joelho pela mal postura, por ter feito exercício incorreto ou porque ela já tinha alguma patologia, será? Sim, são vários fatores que podem gerar ali sobrecargas no joelho. Pode ser sobrepeso, pode ser ou até a musculatura não estar preparada para esse tipo de exercício. Que o que acontece, né? Às vezes quem é que vai fazer jumping em academia? Quem quer perder peso, né? E às vezes vai para lá, vai fazer todo aquele processo, todo aquele exercício e não está com a musculatura preparada ainda para fazer esse tipo de exercício, né? No caso, o atleta, quando ele for fazer isso, a musculatura dele já vai estar bastante forte, já vai estar preparada para gerar esse tipo de explosão. Agora, se a tua musculatura está fraca e você vai fazer esse tipo de sobrecarga, aí a sobrecarga não vai ser na musculatura, vai ser nas articulações. Aí é onde pode gerar problema, entendeu? É tudo uma questão de preparação. Se o teu corpo está preparado para realizar aquele tipo de exercício. Beleza, obrigada. Professor, eu tenho uma dúvida sobre o caso clínico. Do enxerto ali, deixa eu só achar. Que ele pegou tendão de algum lugar para pôr ali, dos flexores, se eu não me engano. Flexor, semitendinoso e o graço, graço. se não me engano. Esse tendão é tirado parcialmente
Porque senão troca 6 por meia dúzia, né? Arruma na frente. Um pedaço, um pedaço. Mas tem que ter cuidado com a recuperação desse tendão também, né? Que querendo ou não, ele vai ficar mais fraco. Ou tira um pedaço e emenda ele de novo. Não, é um pedaço, mas não vai gerar tanto problema, mínima não. Coisa, né? É a mínima coisa, é bem pequenina, porque ele já tiram porque exatamente por ele ser um tendão ali bem grande, né? Sim, ele não vai ficar encurtado nem nada. Não A preocupação vai, deve ser isso. Não Beleza, vai. só Às isso. vezes, tanto que às vezes também é tirado até do ligamento patelar, um pedaço. Nossa, Não necessariamente precisa ser dali, pode ser de outras estruturas também. Entendi. Enxergo. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Então podemos encerrar por hoje. Aguardo vocês, então, semana que vem com as atividades para a gente discutir. Beleza? Beleza, fechou. Bom final de semana aí para vocês. Obrigada, igualmente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.